Gente, bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos estar em pé, por favor, nesse primeiro momento, com a folha na mão, coração aberto. Vamos ler primeiro o livro das Crônicas dos Reis, capítulo de número 29, versículo de número 11. Esse texto que está embaixo da sua folha. Bem-vindos mais uma vez a este momento maravilhoso na vida da gente. Diz assim a palavra de Deus: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Essa é a alegria do nosso coração, meu irmão. Saber que tudo pertence a Ele. Céu, terra, magnificência, poder, honra, vitória, majestade. É por isso que nós nos reunimos aqui, para dar a Deus o que é de Deus. Uma vez que nós estamos bem treinados em dar a César o que é de César, essa é a hora em que você dá a Deus o que é de Deus. Vamos orar? Nosso Deus, nós queremos exaltar o Teu nome, queremos Te bendizer pela alegria, privilégio de poder estar aqui mais uma vez, com vida, com saúde, para celebrar o Teu nome. Nós oramos agora para que haja misericórdia da parte do Senhor sobre as nossas vidas, pois muitas vezes falhamos, tropeçamos, negligenciamos, erramos o alvo, pecamos. Por isso nessa hora nós clamamos por bondade e misericórdia da parte do Senhor, para que possamos, perdoados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, estar diante do Teu altar de verdade, em espírito e em verdade, para adorar o Teu nome, para Te glorificar, para Te bendizer, para orar a Ti, para cantar a Ti, mas sobretudo, Deus, para sentir a Tua doce e maravilhosa presença no nosso coração. Oramos com alegria nesta manhã, oramos com gratidão e com muita fé, no nome mais alto que existe, o nome de Jesus. Eu queria que você aplaudisse esse nome bem forte. Aleluia! Pode se assentar, fique à vontade, estamos começando. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome, cante. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói e se as trevas venceremos, incendiar. Jesus, quero declarar Teu nome. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Vamos cantar diferente agora assim, ó. Declare pelas ruas o nome de Jesus, aí ó. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre essa empresa, clame o santo nome, Jesus. Vamos lá de novo, mais uma vez. Sobre essa empresa seguradora forte, cante, declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Aí ó. Sobre a tua forte, clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, teu nome é cura. Cante. Teu nome é vida, Deus. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, libertar. Teu nome é cura, é poderoso, Deus, é poderoso. Teu nome é vida. Com certeza. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Cante isso, vai. Mudou a minha sorte quando não vi saída, quando não vi saída. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, irmão, mesmo em meio ao medo, tu veio ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo, já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto, tenho um novo canto. Tu és Deus, cante. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? Com todo o teu ser, com toda a tua alma, cante isso, irmão. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que comigo estás e nunca me abandonarás, toda a honra, toda a glória. Ele cante. A Ele que me enxergou, toda a honra, toda a glória a Ele que comigo estás e nunca me abandonará. Toda a honra, toda a glória a Ele. Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? Tu és Deus, Senhor, Pai, Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? Não sei se você percebeu ao cantar essa canção, essas duas canções que exaltam e glorificam o nome do Senhor. Mas uma frase me chama muita atenção, que o nome do Senhor Jesus está acima de todo nome. O nome do Senhor Jesus, todo joelho de aço há de se dobrar. E eu falava isso ontem, pregando em uma unidade da Forte, né? De que quem vai mudar o país, quem vai mudar o mundo, quem vai mudar a Cariacica, quem vai mudar a sua vida, a sua família, não é um pleito eleitoral.
É Jesus, irmão. Amém. Guarde isso. É o amor que supera todos os entendimentos. É a base da família, é aquele que faz florescer no meio do deserto. É aquele que faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Então esse nome tem poder. Não é o fulano, não é o ciclano, não é o direito, não é o esquerdo. Não! É o nome de Jesus. É o Jesus que veio em forma de homem aqui nessa terra, que se faz presente nessa reunião, que está presente aqui no nosso meio. E quando nós nos permitimos que Ele venha trabalhar, que Ele venha fluir na nossa vida, as coisas são diferentes. Apesar da dificuldade, das lutas que nós enfrentamos, Ele é Deus. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque esse entendimento, Senhor, tem colocado, Deus, ainda no ventre da minha mãe. Obrigado, Pai, porque em todo momento dessa caminhada, mesmo cansado, sobrecarregado, abatido, às vezes triste, com tanta notícia ruim, mas o Senhor é Deus. O Senhor está no controle. Pai, e que bom que nós entendemos isso, Deus, que evangelho não é mar de rosa. Que bom que nós entendemos isso, Deus amado, que evangelho não é flores. É diferente. Tua palavra nos fala, Deus amado, e nos faz refletir. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades das regiões celestiais. Pai, obrigado pelo privilégio que temos de servir a um Deus que ama, de servir a um Deus, Pai, que é sem limite, de servir a um Deus, Pai, que não joga em rosto qualquer palavra, qualquer situação, nós iremos a passar ou não. Mas, Pai, muito obrigado, porque o Senhor, Pai, é quem tem cuidado de nós, é quem tem cuidado da nossa entrada, da nossa saída, é quem tem guardado essa empresa, é quem tem nos amado feito florescer, Pai, em meio aos desafios. Pai, quantas coisas que vivemos essa semana, mas sim, Pai, sempre confiando plenamente no Teu poder. E que a Tua palavra essa manhã continue a florir, continue, Deus, a regar, continue, Deus amado, a renascer em nós a esperança de vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Dá um bom dia especial para o teu irmão. Eu posso chamar o pastor Divaldo essa manhã? Amém? Nosso pastor, amigo, irmão, companheiro. Amém? Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Você já agradeceu ao Senhor essa manhã por esse tempo, pelo fôlego de vida que Ele te deu? Porque se você não sabe, Ele fez um milagre na sua vida. E nessa manhã eu quero iniciar pedindo permissão ao Senhor, porque sem Ele nada eu posso fazer. Sem Ele nada você pode fazer. Eu quero que você entenda o seu chamado nessa manhã. Quero que você entenda essa palavra que foi lida, relida por vários pastores. Mas que nessa manhã eu creio que ela vai ser ministrada diferente para a minha vida, para a sua vida. Nessa manhã, a pedido de um funcionário, eu quero orar pelo Luciano. Isso, mas isso, Luciano. Eu quero render aos pés do Senhor. Em primeiro lugar, dizendo gratidão a Deus. Gratidão por esse dia, gratidão por essa rica, única oportunidade nessa manhã. Levantamos, porque assim o Senhor achou graça em nós e permitiu estarmos conosco no fone de vida. Vai de encontro no Luciano, Senhor Deus, nessa manhã. Eu não sei o que ele precisa, mas eu te peço, Deus, restaura a saúde dele. Faça o teu querer, não nós, mas faça o teu querer na vida dele. Restaura a saúde, nós ministramos a cura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai de encontro também o Bernardo, Senhor Deus. Pai, o neto do Amarildo está ali internado, porque para os médicos, Pai querido Pai amado, é uma situação gravíssima, mas para o Senhor, nós conhecemos o Deus do milagre, o Deus da cura, o médico dos médicos, Senhor dos senhores, e a última palavra é do Senhor. Aqui estou eu, ministrar a tua palavra nessa manhã. O improvável, Senhor Deus, que já era mais descida à sepultura, mas hoje eu estou aqui. Aquilo que o médico falou, que não tinha mais jeito, eu estou aqui para dizer que o Senhor sara, cura, liberta, transforma e nos leva para o céu. Guarda essas pessoas, coloca eles nas tuas mãos, porque nas tuas mãos eles estão guardados, em nome de Jesus. Amém. Romanos 8, versos 31, diz assim para nós, texto muito conhecido e relido pelos pastores, foi ministrado várias vezes aqui, e diz assim:
Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós se entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem nos intentará acusação contra os eleitos de Deus? Eu sou eleito de Deus, você é eleito de Deus. É Deus quem o justifica, é o Senhor quem justifica a minha vida, a sua vida, o meu andar, o seu andar, todas as coisas. E muitas vezes nós retrucamos, perdemos a nossa salvação por poder falar, e basta só se calar muitas das vezes, porque é Ele que nos justifica, é Ele que vai nos defender de todas as acusações que lançam contra nossas vidas. Quem nos contenderá? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Para, preste atenção, no 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Eu queria que você gravasse isso e repetir comigo. Diga assim: mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Preste atenção nisso. Por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você entendeu essa palavra? Que nada pode te separar do amor de Cristo. Mas é necessário que nós entendamos alguns chamados. E muitas vezes nós estamos e ficamos dispersos porque achamos que é de qualquer maneira. Porque muitas vezes quem nos separa do Senhor Jesus, todas as vezes somos nós mesmos, pelas nossas atitudes, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, pelos nossos feitos, pelos nossos ditos. Nós se separamos do Senhor por muitas essas coisas, por muitos nossos fazeres, pelo dia a dia corrido, esquecemos de orar, esquecemos de clamar, sabendo que é um Deus provedor, sabendo que é um Deus que cuida, é um Deus que guarda, é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, mas também esquecemos que Ele é amor, mas também esquecemos que Ele é fogo consumidor. Muitas vezes nós pregamos uma palavra, muitas vezes para alertar, para corrigir a amada igreja, porque nós somos a igreja, o povo eleito, nação santa. Nós somos propriedade de Cristo. E para que nós venhamos entender, muitas vezes, essa palavra, que muitas vezes nós ficamos dispersos, e não entendemos muitas vezes, e se separamos do amor de Cristo por qualquer coisa, por qualquer situação, porque nós não entendemos o chamado, e queremos ficar de qualquer maneira, queremos andar de qualquer maneira. Mas nessa manhã, em rápidas palavras, porque não temos muito tempo, o primeiro chamado de todos nós, todos, você pode vir nesse primeiro chamado de qualquer maneira, mas eu quero explicar, a amada igreja, os amados irmãos, as amadas irmãs, que depois desse chamado aqui, temos algo muito mais importante, aprendemos, depois desse chamado, eu quero explicar lentamente essa palavra que muitos passa despercebido. O primeiro chamado é: vinde a mim. Essa palavra, quando Deus ele lança para mim, quando Jesus ele lança para mim, lança para você, ele fala assim: vinde a mim, todos, não é um, são todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vim para o Senhor Jesus através da enfermidade, eu estava cansado, exausto, então Ele me aliviou aquele fardo pesado que estava sobre a minha vida, sobre o meu ser. Eu não tinha paz, eu tinha dinheiro, mas eu não tinha a estrutura que hoje eu tenho. Hoje eu não tenho saúde,
O meu corpo físico eu não aguento com ele. Por exemplo, eu estou aqui, eu peguei no microfone, eu não sinto dor, mas eu larguei, eu sinto dores no braço, eu sinto dor de cabeça, eu sinto dor na nuca. Ontem eu não estava aguentando pisar, que me dá dor alternadas. Meu corpo, ele alterna as dores o dia todo. Mas se você me observar, eu estou o tempo todo ativo, fazendo obra. Ontem o irmão Walter, ele passou lá em casa, ele parou ali, eu estava em movimento, fazendo a obra do Senhor. E quando eu faço a obra do Senhor, é como a locomotiva, eu me aqueço, é como a adrenalina, aquilo me sustenta, aquilo me refaz. E eu me renovo a cada dia fazendo a obra do Senhor. Eu me sustento a cada dia que eu pego uma palavra, eu leio uma palavra, eu dobro os meus joelhos orando por muitas pessoas, porque são muitas pessoas que me procuram através da oração. A oração ela é a chave da vitória, ela é a chave da igreja. Se você tem algum problema, acredite que existe um Deus triuno, um Deus que supre todas as coisas e todas as suas necessidades. É por isso que eu estou aqui ministrando essa palavra do Senhor, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achará descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o primeiro chamado. Esse primeiro chamado, ele se chama inclusão da graça. É para todos nós. Nós viemos sem camisa, igual eu vim, com cordão de ouro, de bermuda. Hoje, o Espírito Santo de Deus, no primeiro chamado, eu, pastor Livaldo, não me entenda mal. Não é que você não vai para o céu porque você usa bermuda, não é isso que eu estou dizendo, me entenda. É o meu chamado, é porque a primeira instância, eu sabia que Deus ele tinha que tirar algo que eu não era acostumado. Você pode observar por aí, eu coloquei o sapato, mas o sapato ele me aquece meu pé. Quem tem problema de coluna vai entender o que eu estou falando. O sapato ele aquece meu pé, ele queima. De noite, quando eu durmo, mesmo com ar-condicionado, eu tenho muitas vezes colocar meu pé do lado de fora, porque meu pé esquenta, minha coluna ela esquenta, ela dói. Eu viro o tempo todo, eu fico alternando na cama de dores. Se eu ficar assim, o lugar que eu gosto mais de dormir é de cabeça para baixo. É 2 ou 3 segundos. Começa a me doer a nuca, começa a me doer a coluna, e daqui a pouco eu me viro o tempo todo na cama, de dores. Mas eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, porque quando eu tinha saúde, eu não tinha essa paz. Quando eu tinha saúde, eu não tinha essa paz. Quando eu tinha saúde, eu só queria saber de dinheiro. E Deus ele me chamou através da enfermidade. E hoje ele colocou um espinho na carne que eu entendo. Ele pode me curar? Ele pode. Mas se ele me curasse, eu estava onde? Trabalhando, ganhando dinheiro. Eu era motorista de caminhão, estava viajando, talvez nem aqui eu estava. Está entendendo? E ele tira muitas vezes algo de nós para que nós se achegássemos a ele. Se eu estivesse viajando hoje, eu não seria um pastor, eu não ia passar pelo diaconato, pelo presbitério, pelo missionário, pelo evangelista, eu não ia passar por nada disso, porque eu não entendeu o chamado que Deus tem para a sua vida. Qual é o chamado que Deus tem para a sua vida? Ele chamou a vocês todos, mas nós fazemos as nossas escolhas, nós fazemos as nossas atitudes, e muitas vezes nos desagrada a Deus. Esse chamado, ele vai dizer assim, isso não vem, Efésios 2,8 vai dizer, leia aí na sua Bíblia, isso não vem de vós, é dom de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. É através da fé. Aqui nesse primeiro chamado, nós vamos entrar de qualquer maneira, nós vamos estar de qualquer maneira ali sentado, mas agora já o segundo chamado já aperta um pouquinho, que esse segundo chamado ele vai, esse segundo convite para mim e para você, ele vai para Mateus 16, 24, vamos lá em Mateus 16, 24, que ele vai dizer assim para mim, é um aprendizado nessa manhã para mim e para você. Mateus 26, 16, 24, ele vai dizer assim, esse é o segundo chamado. Entenda esse segundo chamado. O primeiro, você pode vir de qualquer maneira, você pode ficar de qualquer maneira, mas esse segundo chamado já aperta mais um pouquinho. Olha só esse segundo chamado que vai acontecer. Os discípulos de Cristo devem levar a cruz, nós devemos levar a cruz. Nós temos que entender o que é a cruz, nós temos que entender que Deus ele deu o seu melhor pela minha vida, pelo meu resgate, pelo teu resgate. E muitas vezes nós não merecemos o que Deus ele fez por nós, de dar o seu filho, de enviar o seu filho na cruz do Calvário.
Preste bem atenção no segundo chamado de todos nós. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita um homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quais as suas obras? O que você tem feito para Deus? Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, de que maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam e vi o Filho do Homem no seu reino. Eu quero falar para você que esse segundo chamado, você tem que negar a si mesmo, você tem que tomar a cruz e você tem que seguir a Jesus. A palavra do Senhor, ela nos ensina a cada dia, a cada hora. 2 Coríntios 5,17 está dizendo assim: se alguém está em Cristo, em nova criatura, as coisas antigas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós devemos estar em Cristo Jesus, de negar a si mesmo, negar as paixões, negar os desejos da carne. Aqui nós passamos a conhecer ao Senhor, nós passamos a praticar as boas novas, que é a palavra do Senhor. Aqui nós passamos a entender quem é o Senhor Jesus. Aqui já estamos pulando para o terceiro chamado, que é o chamado para todos, mas nem todos vão entrar nesse chamado, porque nós temos que passar por essa seleção do primeiro chamado, de vir como está, já entrar no segundo chamado, que é um discipulado para a minha vida e a sua vida. A cada dia eu aprendo, eu como pastor, eu não sei você, estou falando de mim, a cada dia eu faço renúncia na minha vida, no meu ser, no meu viver, na minha vida, na minha história, porque eu tenho que me calar muitas vezes. Por quê? Muitas vezes nós falhamos no falar, e muitas vezes nós deixamos a carne, porque a carne agir, porque a carne para nada presta, mas o Espírito vivifica o nosso ser, a nossa alma. E muitas vezes nós não conseguimos vencer, deixamos a carne falar mais alto. Que adianta um homem de ganhar o mundo inteiro, de perder a sua alma? Nós podemos ter as duas coisas juntas, nós podemos ter as riquezas dessa terra, nós podemos ter carro, mansões, casa, mas também não esquecendo que a nossa primazia tem que ser o Senhor Jesus. Como hoje colocamos o Senhor como primeiro nas nossas vidas, na nossa história, abrindo esse culto em louvor e glorificação. Quando nós chegamos aqui, eu cheguei aqui 4h20 da manhã, Itamar, junto com Itamar, abriu-se as portas aqui, não tinha a presença de Deus, mas quando nós colocamos o pé aqui, a presença de Deus chegou junto conosco. A presença de Deus tem que estar na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família, nos seus projetos, nos seus sonhos, na realidade do seu sonho, na realidade da sua vida. O Senhor, Ele tem que ser com você, mas para isso nós temos que negar a carne, negar a si mesmo e seguir a Jesus. Seguir a Ele não é fácil, porque seguir a Ele tem que ser como imagem e semelhança dEle. Não podemos andar de qualquer maneira, e nós estamos fazendo tudo, muitas vezes tudo ao contrário, menos aquilo que Deus Ele quer que eu faça, que você faça. Nós andamos todo momento segundo os nossos passos, nosso querer. Paulo, ele vai passar por tudo isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Vou citar em rápidas palavras, porque não temos muito tempo, mas Paulo, eu gosto muito de Paulo, porque Paulo, ele foi chamado, ele foi escolhido, porque para mim é um escolhido, é um ungido. Quando ele fala para Ananias, para ir à rua direita, que lá haveria um homem que estaria orando, e Ananias ele retrucou, mas ele explicou, porque esse é para mim um escolhido, eu sou escolhido, você é escolhido para pregar as boas novas.
Mas para isso, para pregar, para ser imagem de Cristo, nós temos que negar a si mesmo, porque por onde nós passarmos, ali vai o homem de Deus, ali vai a mulher de Deus. E quando mais importante, quando eu estar dentro da minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, eu ser também homem de Deus. Porque muitos de nós pregamos falando e não estamos sendo homem de Deus dentro do seu lar. Porque a primeira palavra, o primeiro culto, o culto começou não aqui, o culto começou dentro da minha casa. Quando eu chego para minha esposa, eu falo, eu te amo. Eu falo para minhas filhas, eu te amo. E muitas vezes há uma luta, há uma batalha espiritual dentro da sua casa para tentar te derrubar, para tentar te parar. E muitas vezes você tem que ficar calado, porque senão você perde a batalha. Até mesmo dentro do seu lar. Não é assim na sua vida? Não é assim muitas vezes dentro do seu lar? Ou o seu lar, se Deus quiser, vamos dizer assim, que está tudo bem. Mas muitas vezes tem hora que a dificuldade não bate na nossa vida. As lutas não batem na nossa vida, não é assim na nossa história. É nessa hora que nós temos que lembrar dessa palavra. Quem nos separará do amor de Cristo? Angústia, tribulação, nada, que nada possa separar do amor de Cristo. Vamos lá para o terceiro chamado, que eu creio que esse é um dos melhores chamados. Aqui é um discipulado, negar a si mesmo, seguir a Jesus, seguir a cruz. Se nós passarmos pelo primeiro, de já estar aqui, e já passamos pelo segundo, que é o discipulado, você aprende. João Batista, ele reconheceu o Senhor como Cordeiro. Nicodemos chamou ele de mestre. Pedro reconheceu ele como Cristo. Tomé disse, Senhor Deus, meu Deus. Paulo enalteceu ele como Senhor da glória. Os anjos louvaram como Salvador. O Pai disse, este é meu filho amado. O que você acha que Deus é na sua vida? Paulo, ele passou naufrágio, sofreu aflições. Paulo, ele ficou preso e ele louvava, adorava, glorificava ao Deus Altíssimo. As algemas se quebraram, os cárceres se quebraram. Paulo, ele foi picado por cobra, mas quando Paulo, ele foi para a morte, levado à morte, ele lembrou de todas aquelas coisas. Não que ele perseguia os cristãos, não. Ele lembrou do que ele aprendeu. Porque Paulo, ele veio no primeiro chamado, mas no segundo chamado, Paulo, ele entendeu que ele tinha que negar a si mesmo. Aí ele começa a pregar o Deus, a qual ele conhecia como professor dele, mas agora ele conheceu Deus espiritualmente. Como Nicodemos. Nicodemos era mestre. Mas Deus, ele fala, Nicodemos, como pode você ser mestre e não sabe dessas coisas? Ele fala para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. Nós temos que nascer de novo. Nós temos que perder a nossa vida para ganhar a vida com Cristo. E nós vamos achar lá, preste bem atenção no que está escrito. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdeu-a. A minha vida sem Cristo não era nada, mas com ela é tudo. E quem perder a sua vida por minha causa, achará. O que nós encontramos agora? A salvação, a paz, o amor, a longanimidade, o perdão, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Todas essas coisas dão a lei. Agora vamos para o segundo chamado. O segundo chamado, o terceiro chamado está em Mateus 25, 34. A inclusão da graça. Vamos lá, 25, 34 está dizendo assim para mim, já estou terminando. 25, 34 diz assim: Vinde bendito de meu Pai, entrai pela posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você está preparado para esse convite? É o terceiro e último convite. O primeiro, você pode vir de qualquer maneira. O segundo, Mateus 16, 24, é de negar a si mesmo, aprender a palavra do Senhor, aprender quem Ele é, e aqui você não pode mais cometer transgressões. Você não pode cometer pecado. Porque nesse chamado aqui, ele vai chegar para mim e vai falar: Pastor Nivaldo, faça as suas mãos. Porque não é pelas obras. Porque a obra sem fé é morte, mas é pelo amor. O amor daquele que se entregou. O amor daquele que resgatou a minha vida, a sua vida.
Quantos aqui não aceitaram o Senhor Jesus como único e eterno Salvador? Eu creio que você está perdendo tempo. Você sabe por quê? Você está fora ou você está dentro? Existem dois caminhos para me finalizar. Um ele é estreito e o outro é largo. O estreito são poucas pessoas que passam por ela, mas é o caminho que vai te levar para a salvação. O largo, espaçoso, são muitos que passam por ele, mas ele não vai encontrar o caminho da salvação. Esse chamado aqui, nós temos que ter o selo do Espírito Santo para se chegar diante a Deus. Eu tenho o selo do Espírito Santo. Você tem o selo do Espírito Santo. E se você que ouviu essa palavra, se você ainda que não aceitou Ele como único e eterno Salvador, se você quiser levantar sua mãozinha aí agora, eu vou orar por você nessa manhã. Mas eu queria que todos, não queria sair daqui sem que todos repetissem comigo, por gentileza, aquele que quiser repetir. Repita comigo nessa manhã para que todos entendam que Ele que nos aceita, é Ele que nos chama. Repita comigo, todos os funcionários e funcionárias, por favor. Senhor Jesus, eu te aceito, como único, eterno, Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida e não apagues mais. Senhor, eu te aceito todos os dias, porque eu aprendi que tu és maravilhoso. Eu passei do primeiro discipulado, eu passei pelo segundo, aprendendo que tu és maravilhoso. Aprendendo o discipulado de Mateus 16, que tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, onipotente, onisciente, onipresente, criador dos céus e da terra, de todo o universo. É por isso que eu estou aqui ministrando a tua palavra, porque o Senhor achou graça em mim nesta manhã. Acha graça em nós, derrama a bênção, o poder, o sobrenatural. Visita a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos projetos, Senhor, para que naquele grande dia, Pai, nós venhamos encontrar com o Senhor Jesus e dizer que só o Senhor é Deus. No momento, ó Pai, que eu, ó Pai, estiver diante do Senhor, o Senhor vai mostrar para nós, vai pedir, mostre as suas mãos, o que você tem feito para mim, o que você fez para mim, e eu vou falar, eu fiz a tua obra, eu ganhei almas para ti, Senhor, eu fiz a tua obra, eu expulsei demônios, eu orei em teu nome, e eu creio que Ele vai olhar para mim, Ele vai olhar para você naquele grande dia. Se você o aceitou, como você o aceitou Ele. Mas tem um detalhe: você aprendeu 3 chamados. O primeiro é vir de qualquer jeito, mas quando você aceita Ele agora, você começa a aprender. Você entende que Ele é poderoso, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz. Você entende toda a palavra dele, que é as boas novas, é a semente que foi plantada em terra fértil. Você, a semente, está sendo plantada hoje em terra fértil, que é o seu coração. Que essa palavra não venha sair do seu coração, da sua mente, que venha estar no seu ser, na sua história, dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho. E nessa manhã não vai ser diferente, como todos os dias nós estamos aqui ministrando a palavra, nós estamos orando por essa empresa, por mantenedor, para manter essa empresa. Abençoa, seu Deus, a vida, seu Deus, do irmão Walter, a Priscila, a Helena, o Vicente, o Bernardo, a dona Revira. Abençoa também a dona Regina, o irmão Cláudio, o Henrique. Abençoa, seu Deus, a Thaís. Abençoa, seu Deus, o Henrico. Abençoa a todos, ó Pai, o irmão Robson, ó Pai, o Dano, o Rafael, o Amadeu, a toda a familiares, ó Pai. Sede com eles, ó Pai querido, amado. Prospera, Senhor, dê saúde. Abençoa todo o quadro de funcionário, desde a área, Senhor Deus, da administração, da área da produção. Pai, proteja os teus filhos nessa manhã, a cada um que adentrou, ó Pai, nesse recinto que nós escolhemos para te adorar, te glorificar, te bendizer, te exaltar. Derrama a tua bênção, Senhor, sobre nossas vidas. Pai, faça um milagre acontecer nas nossas vidas, ó Pai. E eu sou grato, ó Pai, por mais uma rica oportunidade, que o teu poder venha nos aquecer, que nós vamos renunciar a cada dia para poder encontrar com o Senhor Jesus, ó Pai. Nos aquece, nos abastece com a tua glória, com o teu poder, com o teu Espírito Santo, Senhor. Sem o Senhor nada eu posso fazer, mas com o Senhor eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. E nessa manhã, ó Pai, eu quero profetizar as armaduras celestiais sobre a minha e a vida deles, para que eles não possam cair, para que eu não possa cair, para que eu não possa fraquejar, porque nada pode me separar do amor de Cristo, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus.
Como está escrito, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu profetizo sobre a minha e sobre a vida deles a armadura celestiais que está em Efésios 6:10. Porque nós não lutamos contra a carne nem sangue, mas sim contra os potestades, contra os dominadores desse século tenebroso, contra as regiões celestiais da maldade, Senhor. Meu Deus, é o Senhor que guerreia por nós, é o Senhor que luta por nós, é o Senhor que peleja por nós. O Senhor, Pai, peleja por nós, nada podemos fazer, porque o Senhor é mais, Pai querido, Pai amado, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu profetizo o capacete da salvação, a minha e a sua vida. Eu profetizo a couraça da justiça sobre a minha e a sua vida. Eu profetizo o sino, que é a verdade da palavra de Deus sobre a minha e a sua vida. Eu profetizo a espada, que é a palavra do Senhor. Ela corta para lá e ela corta para cá, na minha e na sua vida. Eu profetizo o escudo sobre o escudo da fé, sobre a minha vida e a sua vida. Eu profetizo a sandália do Evangelho da Paz, para que nós possamos pregar a palavra, para que nós possamos anunciar a palavra, anunciar as boas novas, dizendo que Jesus, Ele está voltando. E aplauda o Senhor nessa manhã. Chegou o pastor Marivaldo? Vem, irmão. O pastor Marivaldo vai estar nessa hora. Eu queria fazer um momento muito simbólico nessa hora. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Você tem duas mãos aí, ok? Duas mãos aí? Ou tem alguém que não tem mão aí? Levanta a mão aí. Quem não tem mão? Quem tem mão, levanta a mão, as duas. Isso. Muitas das vezes a gente pega essas mãos aqui, faz tanta coisa que Deus não manda fazer. Sabe o que Deus manda fazer? A gente abençoar e da bênção do Senhor Jesus trabalhar e ser próspero. Isso sim, é bíblico. Outras coisas aí, meu amigo, é você e Deus. Vira aqui para o lado da fábrica ali, ó. Isso. Aí você vai pensar agora no teu setor de trabalho. Não tem? Quando você trabalha, de repente tem aquele palavrão, sabe, volta. Aí fica assim engasgado, aquele negócio meio tenso. Essa é a emoção, irmão. Viu? Quando você amaldiçoa, você não abençoa. Então, creia, tudo aquilo que Deus pede para a gente fazer, a gente faz. Eu estava ali sentado analisando de Deus, quantas coisas que Deus deu para a gente realizar nas mãos de bom, e às vezes a gente realiza coisa massa. Então o pastor Marivaldo vai estar orando pelo setor de trabalho, né, cada ambiente, e depois impetrar a bênção apostólica para finalizarmos o culto. Também, pastor? Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos nesse momento tão sublime e especial, a qual só o Senhor pode proporcionar um momento desse tão maravilhoso. E nós erguemos as nossas mãos para os céus, voltados para os nossos setores de trabalho, Senhor. E em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, é o nome do Senhor Jesus, aquele que pode todas as coisas, Senhor. Nós oramos para que, Senhor, a unção que está no poder das mãos de Jesus possa sobre cada setor de trabalho, cada departamento desta empresa, ó Pai. Pai, está repreendendo todo mal, Pai, está repreendendo toda a palavra contrária, mas que possamos, ó Pai, olhar para o nosso setor e ver bênção, e ver paz, e ver alegria, e ver o poder de Deus sendo manifestado, Senhor. Repreenda tudo aquilo que não é do Senhor, mas que possamos estar nos deslocando para o nosso Senhor, setor de trabalho, e ali está fazendo com excelência, com amor, com zelo, com gratidão, porque nós temos mãos para trabalhar, nós temos olhos para ver, nós somos um corpo perfeito, Senhor, e às vezes nós não somos gratos, Senhor, nós precisamos olhar para o nosso setor de trabalho, ser grato por mais oportunidades que temos dado. Nós te oramos agradecidos em teu nome, nós dizemos que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eterna consolação do Espírito Santo de Deus repousa sobre nós, não só hoje, mas até a volta do Senhor Jesus, e todos digam amém. Uma salva de palmas para o Senhor e está encerrado.